Oi pessoal, eu sou Alessandro e hoje eu vou comentar os números 24 e 25 da revista mensal do Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida é um dos títulos da DC que eu não tenho acompanhado atualmente. Eu li, salvo engano, até o número 10 e depois parei. Não porque a história estava ruim ou algo do tipo, mas porque eu tive que priorizar algumas coisas. Tem saído muita coisa no Brasil, isso é muito bom. Só que como os recursos são menores que as possibilidades, né? Os recursos são finitos e as possibilidades, se não infinitas, pelo menos bem maiores do que aquilo que os recursos possibilitam, eu tenho que fazer escolhas, então não continuei com essa mensal. Mas por que eu li então? E por que, mais do que eu li, por que eu vou comentar esses dois números, se eu não estou acompanhando o título? Porque nesses dois números nós temos um crossover com o Aquaman. O Aquaman tem saído aqui no Brasil em encadernados e, ao meu ver, é um dos melhores títulos do renascimento da DC. E o Aquaman, sim, eu tenho acompanhado de maneira até bastante empolgada. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal fazendo um balanço dessa fase, né? E o título do Aquaman, assim, ele começou mais ou menos morno, não tão legal, assim, morno, né? Ok. E foi numa crescente, cara, que realmente tá um filé, vamos colocar assim. Esse crossover aqui, dos números 24 e 25, é um crossover que nos Estados Unidos ele intercalou, né? A revista do Esquadrão Suicida e a revista do Aquaman. Nessa número 24, por exemplo, nós temos o número 45 da revista norte-americana do Esquadrão Suicida e o número 39 da revista norte-americana do Aquaman. Esse crossover, ele lida com uma... Vou mostrar os desenhos para vocês. Ele lida com uma grande mudança no cenário do Aquaman, né? Do ex-rei dos oceanos. Ex-rei, daqui a pouco eu vou falar por quê. Uma mudança essa que foi mostrada no último encadernado do personagem, mas que é consequência da saga Noite de Trevas Metal. Dando um spoiler para cara contextualizar, né, o crossover, a Atlântida emergiu. Ela deixou de ser submersa, né? E isso, é claro, faz com que sejam geradas tensões políticas, né? A Atlântida passa a ser vista como uma ameaça visível, não mais um reino lá no fundo do oceano. O Esquadrão Suicida, ele é então enviado para afundar a Atlântida, né? Para fazer com que a Atlântida volte ao fundo do oceano. E isso numa espécie de tensão entre Amanda Waller e um figurão lá do governo dos Estados Unidos, né? Amanda Waller inicialmente não quer, e parece que não quer, e é um pouco forçada a isso. Bom, como eu disse, o Esquadrão Suicida é enviado para afundar a Atlântida, e é isso que vai levar o conflito entre o Esquadrão e o Aquaman. E o Aquaman que nós vemos aqui, ele não é mais o rei da Atlântida, né? É assim, inclusive nessas edições aqui nós vamos ver a coroação da rainha Mera. Nós vamos ver a Mera sendo coroada, assumindo o trono. Mas peraí, o Aquaman não é mais o rei e a Mera se tornou rainha? Como é que isso aconteceu, né? Isso aconteceu no título mensal do personagem. Ele realmente foi destronado, né? Inclusive participou de uma insurreição, porque o rei que estava no trono nesse momento é um rei que estava fazendo muito mal à Atlântida, um rei praticamente enlouquecido, só que ele não assumiu o trono novamente, né? Aqui tá pegar as páginas da coroação da Mera, para vocês verem, né? Ele não assumiu o trono novamente. Quem, inclusive, foi desejada por parte da elite Atlântida é a Mera. E agora ele tenta ser alguém que faz o serviço que a Mera não pode aprovar por razões políticas, né? E nesse crossover aqui é como se o Aquaman tivesse a necessidade de montar um esquadrão suicida Atlante para enfrentar um esquadrão suicida que desceu lá as profundezas para afundar a Atlântida. A história, né, ela está bastante plantada na cronologia recente do universo DC.
principalmente na do Aquaman. Como eu falei, né, esse crossover aqui ele é continuação direta da fase atual do personagem. Quanto ao Esquadrão Suicida, há menções à cronologia recente do grupo, mas elas não são tão importantes para o desenvolvimento da história. Elas dizem respeito à situação de alguns personagens, como o Crocodilo, que está deprimido, mas não a trama em si. Em resumo, é como se o crossover é mais o Esquadrão Suicida entrando na atual fase do Aquaman do que o contrário. Quanto à história, ela não é memorável, mas ela é bem feitinha, né? E ela se torna melhor quando nós pensamos nela como dentro de um todo, né? Dentro de um todo que é a fase do Dan Abnett à frente do Aquaman. Inclusive, vale dizer, né? Quem cuida do crossover são os roteiristas dos dois títulos, né? O Robbie Williams, que escreve o título do Esquadrão Suicida, e o Dan Abnett, que escreve o título do Aquaman, né? Do Aquaman. Então, assim, essa é a equipe, né? Os desenhos são do José Luiz, que desenha a parte do Esquadrão Suicida, é isso mesmo, né? José Luiz, né? Ou José Luiz, eu não sei a nacionalidade. E quem cuida da parte dos desenhos do Aquaman é o Joe Bennett, que a gente já é bem conhecido aqui da galera, né? Esse José Luiz, de verdade, devo dizer que eu não conhecia. Bom, como eu disse, esse crossover ele fica melhor quando compreendido dentro de um todo, né? Como dentro de um ato único, como sendo um ato dentro de uma grande peça. E esse ato depende da peça para apreciação adequada, né? Quando, assim, olhamos realmente para a história em si, ela é aquele tipo de gibi moleque, né, cheio de aventura, né, super-herói, vamos chamar assim, de super-herói raiz. Gibi sem grandes pretensões, que entretém, só que faz parte de algo que é maior do que isso aqui, né. Há alguns vícios nessa história, né. Primeiro, tem personagens que são inseridos claramente para morrer, que são só desenvolvidos para a gente sentir o drama da morte dele, né? Isso num curto espaço de tempo, né? Dá para ver isso, porque não iam matar um dos personagens grandes que iam fazer falta depois, né? Há vícios como esse. Mas um ponto legal que eu achei na história, e isso faz parte dessa fase do Aquaman como um todo, é o status da relação do Aquaman com a Mera. Ela é a rainha, ele é o rei destronado. Ele é o rei destronado. E ele não tem inveja da posição dela, né? Mas essa posição como que atrapalha o relacionamento dos dois. Porque ele não quer estar próximo dela para não atrapalhá-la. E, afinal de contas, ele é o rei que acabou de perder o trono. E, ao mesmo tempo, ela deseja a proximidade dele. E eu acho que isso pode render algumas situações interessantes no futuro próximo do personagem. Enfim, eu vi algumas pessoas reclamando que esse crossover tenha saído na mensal do Esquadrão Suicida e não como encadernado, como tem saído as histórias do Aquaman. Vendo como o crossover foi e que a importância dele é maior para a cronologia do Aquaman do que para a do Esquadrão Suicida, eu tendo a concordar com isso, né? Assim, isso aqui faz mais parte da história que está sendo contada para o Aquaman do que do Esquadrão Suicida. Poderia, assim, para o Esquadrão Suicida não faz tanta diferença, assim. Até tem, claro, tem pequenos impactos, mas para o Aquaman isso aqui está orgânico a saga que está sendo construída. Então, realmente, era melhor se tivesse sido contado, assim, tivesse sido saído encadernado, sei lá, como o Aquaman volume 8, talvez, né? Realmente, isso aqui, o cara que está seguindo a fase dele lá encadernado, ou vai colocar isso do lado, ou vai ficar guardado de maneira diferente, para a organização da coleção ficou pior. E para o Esquadrão Suicida a diferença seria menor, né? Então, assim, como decisão editorial, eu acho que teria sido melhor se tivesse sido lançado em encadernado. Mas assim, tá a história completa aqui, né? E quem não acompanha o Esquadrão Suicida só acompanha o Aquaman, pode ler na boa, esse foi o meu caso. Bom, paro então, agradeço por você ter visto o vídeo, peço teu joinha, peço esse teu like aí, se você gostou dele, te convido a se inscrever no canal, se você não é inscrito, se inscreve, tem vídeo sobre quadrinho todos os dias por aqui, lembra que eu sempre deixo um link da Amazon também em todos os meus vídeos, caso você vai fazer alguma compra na Amazon, entre por esse link, isso ajuda o canal a crescer, a se manter, a gente financiar um pouco, é isso que acontece por aqui. Também te convido a compartilhar o vídeo, caso você goste dele, queira mostrar para outros amigos teus, é isso que faz o canal também crescer, né? A gente fazer o conteúdo chegar a pessoas que possam gostar dele. Bom, é isso, um abração e até o próximo vídeo.